Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos retornar para a história do Brasil. Então, nós vamos voltar um pouquinho a nos focar na história do nosso país. Então, nós tivemos um processo aí nessas últimas videoaulas, nesses últimos meses, falando de história geral, vindo lá de Revolução Russa, Primeira, Segunda Guerra Mundial, regimes totalitários, crise de 29 e todos esses aspectos que são da história geral e que impactaram também o Brasil. Mas agora nós vamos voltar mais especificamente para o que estava acontecendo ou o que aconteceu em paralelo a tudo isso aqui no Brasil. Para isso a gente vai iniciar com uma revisão muito breve. Então, a instituição da República. Foi mais ou menos aí que nós paramos de falar de história do Brasil. Paramos entre aspas, porque a história geral, principalmente os pontos que nós estudamos, eles refletem em vários países, inclusive o Brasil. Mas a instituição da República, que trouxe, num primeiro momento, o primeiro governo militar que nós tivemos. O segundo vai ser em 1964, com a ditadura. Nós tivemos o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, e nesses primeiros anos a gente pode relembrar um pouquinho a política do encilhamento trazida pelo ministro aí que cuidava das finanças da casa, da fazenda, né, que é o Rui Barbosa, que ele tinha a ideia de melhorar a economia emitindo mais dinheiro, emitindo mais moeda, e com a emissão dessa moeda facilitar o empréstimo para que as pessoas investissem esse capital em indústrias, para que esse processo que já estava atrasado no Brasil avançasse. Mas isso não vai dar muito certo, porque uma vez que eu tenho muita moeda, eu também desvalorizo essa moeda, eu gero inflação, fora que ele não contava com o fato de que as pessoas iriam mentir, que precisariam do empréstimo ou principalmente que iriam investir esse dinheiro em capital de indústria, quando na verdade elas embolsavam o dinheiro e não faziam nada pela economia. Dito isso, e é uma revisão bem superficial, bem rápida, de um assunto que vocês tiveram lá no começo do ano, quando ainda estávamos em aulas presenciais, nós vamos agora nos voltar à República Velha em si, que foi de 1889, com a proclamação, até 1930, né? Ela vai acabar quando Getúlio Vargas sobe ao poder, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa entender um pouquinho? A vida política a partir de 1884, que vai ser o período que vai ser governado por civis. Bom, primeira coisa, voto restrito à minoria. Então, não muda muita coisa. Inclusive, é bem bizarro dizer que, na verdade, piora a situação na questão de voto e de eleição. Então, antes no Império, o principal impeditivo para que a grande maioria participasse era a renda econômica. Então, você tinha que ter uma quantidade de terra, uma quantidade de lucro, até conhecida como a eleição da mandioca, porque era a quantidade de terras cultiváveis de mandioca que determinava quem ia votar ou não, o que tirava muita gente desse processo eleitoral. E na República, quando você pensa que isso vai melhorar, você tem o analfabetismo colocado como impeditivo. Só que se a gente pensar que a população brasileira daquele período era de sua grande maioria analfabeta, a gente tinha apenas 15% da população que era alfabetizada. E essa população alfabetizada normalmente era composta de homens brancos e da elite, que é quem tinha acesso a uma forma de educação. Então, eu estou falando de uma questão que gerou um impedimento, muito maior do que existia no Império. Fora isso, né, a gente tem o fato de que tanto no Império como na República, as mulheres, mendigos, escravos, negros, padres, soldados continuavam de fora desse processo. Então, de uma quantidade absoluta, ou seja, o total da população que poderia votar, apenas 1% era apto a participar do processo eleitoral. Por que isso é importante de ser frisado? Porque isso vai
influenciar e auxiliar todo o processo que vai ter na República Velha de controle dos coronéis e da política do café com leite. Outra questão era que esse voto era aberto, então eu tinha uma possibilidade de manipular essa eleição muito grande. Primeiro porque eu sabia quem estava votando em quem, o que gerava a possibilidade de eu pressionar essa pessoa para que ela votasse nos meus candidatos, para que ela votasse em quem fosse do meu interesse. Depois que, uma vez que os resultados são abertos, eles são facilmente manipuláveis. Foi até instituída a comissão verificadora, porque não existia uma justiça eleitoral na época, não existia todo um processo que nós temos hoje de combate, enfim, a fraude dentro do processo eleitoral. Hoje, o Brasil, atualmente, é um símbolo, um exemplo de evolução na questão de justiça eleitoral, né, com toda a tecnologia das urnas eletrônicas e tudo mais. Essa comissão verificadora, ela tinha o intuito ou o objetivo inicial de tentar verificar e não permitir que a eleição fosse manipulada e tudo mais. O fato é que quem participava dessa comissão verificadora eram as pessoas que apoiavam os chefes políticos. Logo, eles usavam essa comissão para poder manipular a eleição e tendenciar, né, a vitória para aqueles que fossem mais interessantes. Esse processo é conhecido como degola. Então veja como é complicado, né? Você não tem uma participação efetiva da população, você tem uma quantidade significativa excluída, um nicho muito pequeno, e ainda dentro desse nicho pequeno eu tenho controle para não correr o risco de perder a eleição. Diante desse cenário, surge o coronelismo, que era o domínio político regional pelos grandes proprietários rurais, conhecidos como coronéis. Então, esses coronéis, eles já eram poderosos economicamente dentro de uma região, por ter uma quantidade de terras significativas, por ser o principal foco de economia. Então, se a gente pegar lá atrás os senhores de engenho, eles não eram só grandes fazendeiros de cana-de-açúcar, mas eles mobilizavam a economia e a sociedade do entorno da sua fazenda. Esses coronéis tinham esse mesmo sentido. E o coronelismo é a prática que vai existir e que vai dar toda a base para os governos estaduais e federais, de que os coronéis iam trocando favores e iam pressionando aquelas pessoas. Então, eu vou te dar um trabalho, vou te dar terra, enfim, cargos, se você votar em mim. O voto sendo aberto, com uma quantidade extremamente reduzida de pessoas que podem votar, faz com que seja super possível esse acompanhamento para poder realizar essa pressão e fazer com que a pessoa vote em quem o coronel achar que deve votar. Esse nome, esse termo, coronel, ele vai surgir lá no período regencial. Então, quando Dom Pedro I abdica ao trono e a gente tem um processo de regência até Dom Pedro II atingir a maioridade e assumir o governo, naquele momento, devido às diversas revoltas, diversas insatisfações que está acontecendo, vimos isso o ano passado, você tem a Guarda Nacional. Então, o governo regencial monta a Guarda Nacional na tentativa de reprimir e acabar com as insatisfações que estavam acontecendo. E aí, para compor essa Guarda Nacional, o governo trino e uno do período regencial, ele começa a convidar os grandes proprietários rurais, porque eles já têm influência naquela região. E essa influência poderia favorecer ao combate a essa série de insatisfações. E aí, o cargo que eles tinham dentro da Guarda Nacional era de coronel, daí o termo utilizado. Bom, o fato é que o coronelismo, ele, além de contar com o fato de que o voto era por uma quantidade extremamente reduzida da população, além de ser uma quantidade reduzida, ele era aberto, então eu podia consultar, eu podia ver o ambiente e a distribuição da população brasileira era majoritariamente rural. Então, a agricultura concentrava quase que 70% de toda a população do Brasil. Logo, você ser um proprietário rural
ser um coronel te dava um poder muito significativo, porque eu estou falando de uma parcela enorme da população. Tudo isso favorece para esse controle que aconteceu na República Velha. Outra coisa é o voto do cabresto, que é, na verdade, um complemento de tudo isso que eu já falei até agora, né? Então, o voto aberto sob pressão. Então, em troca de favores dos coronéis, eles exigiam que essas pessoas, né, esse curral eleitoral que a gente vai chamar, votassem naqueles candidatos que eles indicavam. E isso vai favorecer, vamos ver mais à frente, não só as eleições regionais, como também as eleições estaduais e federais, né? Então, quem negasse fazer isso, fazer esse acordo, votar em quem estava sendo indicado, estava sujeito a sofrer violência, a apanhar e tudo mais, dos capangas jagunços desses coronéis. Isso era o voto de cabresto. Ah, mas como que ele vai saber se o cara votou ou não? Então, eu estou falando de voto aberto. E eu estou falando de 1% da população total do Brasil. Logo, ali na região dele, ele deve saber nos dedos quem são as pessoas que podem votar, o que favorece a todo esse processo. Fora tudo isso, eu ainda tinha fraudes. Então, olha só, é um cenário completamente controlado pela oligarquia rural do Brasil, né? Na verdade, é esse nicho da sociedade que vai mandar desde a colônia até o processo de independência, principalmente, né? Pós-processo de independência, a oligarquia rural, primeiro da cana-de-açúcar, depois do café, enfim, da mineração, não importa exatamente a economia, né, o produto em si, vamos dizer, mas o fato é que é esse grupo da sociedade elitizada que vai controlar a história do Brasil, principalmente após o processo de independência. Então, mesmo já tendo todo este controle, esse grupo ainda realiza fraudes eleitorais. O que eles fazem? Eles falsificam documentos para pessoas menores de idade, porque o voto era para apenas maiores de 21 anos, e analfabetos votarem. Então eu dizia que o cara era maior de idade e alfabetizado. Eu fazia inscrição de pessoas falecidas como eleitores, para eu poder somar votos ao candidato que é de meu interesse. Violava a urna, adulterava cédulas, né? Contava de forma errada, dizia que tinha mais votos para um do que para outro. Tudo isso favorecendo as exigências e as necessidades desses coronéis, né? Hoje dizer que a gente tem um processo eleitoral da forma como é um avanço enorme, porque nós tínhamos um processo eleitoral que era, na verdade, completamente simbólico para dizer que você tinha democracia e não assumir diretamente que você tinha um controle que antes era de uma única pessoa, de um imperador, e agora é de um grupo de pessoas elitizadas e um nicho muito pequeno da nossa população. Bom, dito isso, o que vai acontecer? O poder vai estar sempre nas mãos das mesmas pessoas. Então, cada vez que você tem eleição, você tem aquele mesmo grupo ganhando e revezando. Então, eu passo o meu mandato para alguém que é da minha família ou para algum correligionário. Então, alguém que é base, que é apoio. Então, o poder está sempre nas mãos das mesmas pessoas, do mesmo grupo da sociedade, né? E todo esse processo de coronelismo, voto do cabresto, voto aberto, voto à minoria e tudo mais, ele vai acontecer no Brasil como um todo, mas ele vai ter uma região onde ele vai ser com uma intensidade maior, que é o Nordeste do Brasil. Então, no Nordeste, você vai ter realmente uma prática muito significativa de todo esse processo de coronelismo. Não é que em São Paulo e em Minas não aconteça, acontece, mas a gente vai ver que São Paulo e Minas, por exemplo, eles estão muito mais focados nas questões federais. O fato é que essas instâncias regionais, então essa troca de favores que os coronéis faziam lá nos municípios, eles vão
ser reproduzidos nas instâncias estaduais e federais. Então, a reprodução desses planos menores vai acontecer na rede federal, esse clientelismo, né, que já ligava os coronéis aos governadores dentro dos estados. É muito importante falar do clientelismo. O que é o clientelismo? É a troca de favores. Então, eu estou trocando favores para que eu tenha os votos. Então, o que acontece é que os coronéis, nas instâncias municipais, né? Então, o coronel tem o seu cabo eleitoral, então tem a pessoa que vai falar, vai induzir, e tem o curral eleitoral. Então, toda essa pirâmide é a pirâmide onde o coronel vai exercer o seu voto do cabresto, vai fornecer e dar coisas em troca de votos, tem o voto aberto para conferir se aquela pessoa votou mesmo ou não, tem jagunços para pressionar e pôr medo naquela pessoa para que ela vote efetivamente. E com isso, ele vai fazendo a sua troca de favores com os governadores. Então, eu apoio a sua candidatura desde que você passe para mim mais verbas, mais apoios, enfim. E aí o coronel vai em todo cabo eleitoral, seu curral eleitoral, e consegue fazer essa pressão para eleger o governador. A mesma coisa vai fazer o governador com o presidente. Então, eu vou lá, troco favores, apoio você, peço aos meus coronéis, ao curral eleitoral deles, e aí você tem essa política dos governadores, que vai estar sempre linkada entre eles, certo? Com isso, essa oligarquia que eu vinha falando, que é esse nicho da sociedade, vai permanecer no poder praticamente todo o período da República Velha. Então, vai ter um longo período de controle de um nicho pequeno da sociedade, que é um nicho também extremamente elitizado e poderoso financeiramente. Com isso, nós temos a política do café com leite, que é a política entre São Paulo e Minas Gerais, no âmbito federal, né, onde esses dois estados vão se alternar no poder do país. São Paulo, através do Partido Republicano Paulista, e Minas, com o Partido Republicano Mineiro. Eles se alternavam no poder do país, justamente usando o que eu mostrei no slide anterior, que é aquelas relações de clientelismo entre a parte regional, a parte estadual, chegando até a parte federal. Esse nome de política do café com leite se deu porque em São Paulo o principal produto produzido e exportado era o café, já em Minas Gerais era o leite. Então a coligação desses dois estados com os proprietários rurais de vários estados e consequentemente de várias regiões fez com que São Paulo e Minas Gerais se alternassem no poder político do país por um bom tempo durante a República Velha. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Próxima aula vamos falar da economia e do cenário industrial deste período no Brasil. Até lá, tchau, tchau!